O garimpo no Morro do Fogo não durou muito. Não durou muito. Não durou muito. E então os mineradores foram convertendo a atividade de garimpagem em comércio. Em comércio. Lá tinha Manuel José Viana, que é meu trisavô, lado materno, também. O Manuel Joaquim Caires, que era o patriarca da família Caires, e outros. Então, eles se transformaram em comércio. Em comércio. E a população mineradora abastecia com o Liberato, que nessa dita casa no Poço, ele tinha uma parte ao lado que era um armazém para fornecimento de materiais para os garimpeiros do Morro do Fogo. Quando terminou o garimpo, a população teve que sair do morro, porque não tinha como se sustentar. Até a freguesia da Igreja Católica, que foi criada pelo padre Sebastião Dias, Isso. Dias Laranjeira, foi transferida para cá. Entendeu? E aí é que está um outro fator importante de água quente, que é uma coisa atípica. É que a água quente é formada com algumas etnias diferentes. Realmente, de fato, é isso. Entendeu? Algumas etnias. Por exemplo, na região de Ouro Fino, lá no Morro do Fogo. Morro do Fogo, isso. Região da Jiboia, no Vereda, você encontra a presença do afrodescendente. Entendeu? Do afrodescendente. Ele é alto, ele é mais o queniano. É por isso que eu disse no início que outro equívoco é em se falar em escravidão aqui na nossa região. A nossa região nunca teve escravidão. Pontuou-se a presença de alguns escravos comprados por Manuel José Cardoso, Antônio José Cardoso e Coronel José de Souza Espínola e Manuel José Viana, mas para serviço doméstico, comprados em Minas Rio de Contas. Chamava Minas do Rio de Contas. E aí é o seguinte, quando terminou o ouro, essa população migrou. Você está entendendo? Então, nessa região, como eu falo, você encontra o afrodescendente, que não era descendente de escravos, porque no mesmo navio que o grande Castro Alves poetizou como navio negreiros, naquele mesmo navio que vinha um escravo vendido pelas suas próprias famílias, no Congo, Uganda, vinha também o negro liberto, que não era escravo. Entendeu? Que não era escravo. Eu digo porque nos inventários dessas famílias eu encontrei as escrituras de compra dos escravos e imediatamente eles foram libertos. Entendeu? E muitos sem descendentes. Muitos sem descendentes. Então você encontra esses afrodescendentes muito característicos do queniano. Não é? Outra coisa, Santarém, por exemplo, é composta por uma outra etnia. Era uma etnia de libaneses que vinha em busca do ouro, para comprar o ouro. Ficava por aqui, e aí é o seguinte, terminou a fase aurífera, eles migraram para outras propriedades. Por exemplo, a Fazenda Poço começava na Cachoeira e terminava no Santarém. E Liberato vendeu para Antônio Joaquim Baliza, que era um libanês com nome aportuguesado. E ele criou esse núcleo de Santarém. Se você, talvez você hoje não percebe isso, mas na minha época eu podia perceber, eles tinham umas características diferentes. Primeiro, eles gostavam de ouro. Eles usavam muito dente de ouro, o pessoal de Santarém.
E as roupas eram diferentes, eles gostavam muito do vermelho, do amarelo, como se fosse o descendente do cigano. Entendeu? Eles tinham os trajes típicos. Você vem mais embaixo, nas porteiras, você tinha um hábito diferente. Eu me lembro muito porque eu ia com meu pai lá, meu pai comprava rapadura para completar as nossas, tinha um caminhão que transportava para Brotas, de Macaúbas, e eu ia muito na região. Então eles tinham um hábito alimentar diferente ali. Lá é o seguinte, eles almoçam meio-dia, tomam café meio-dia, aliás, almoçam pela manhã, tomam café meio-dia, jantam 3 horas da tarde, e à noite eles tinham o hábito de tomar uma bebida que era uma planta que tinha nos Gerais chamada de congonha. Congonha. A planta chamava congonheira. E às vezes, quando faltava essa folha da congonha, eles faziam de folha de abacate. Eu tomei muita congonha. Era uma delícia, como se fosse um chimarrão do gaúcho. Então é uma etnia diferente. Quem botou esse horário? Quem levou essa bebida? Esse hábito? Então, o que eles já tinham era intrínseco. É um hábito intrínseco daquela etnia. Aí você tem, por exemplo, na Contagem. Eu ia citar agora, pô. Na Contagem. Na Contagem você tem brancos dos olhos azuis e chegam a ter frequências de pessoas albinas. Tem. De fato. Você sabe de quem eles são descendentes? Não. De franceses.